Uau, eu sou uma daquelas pessoas que gosta muito de compartilhar conhecimento e que gosta sempre de externar aquilo que está vivendo, as experiências as quais o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver sem experimentar. E durante essa madrugada nós refletimos muito e agora pela manhã nós meditamos sobre tudo aquilo que nós refletimos e inclusive sobre acontecimentos que ocorreram na nossa vida relacionada a nossa existência e a de outras pessoas próximas a nós. E eu gosto sempre de compartilhar essas experiências para que a gente possa ter um ganho de crescimento e de desenvolvimento mental e espiritual. Eu gosto muito de falar sobre o poder da mente, gosto de falar sobre condicionamento mental. Condicionamento mental e condicionamentos limitantes que às vezes interferem na vida diretamente e você não consegue simplesmente sair do lugar. Algum tempo atrás eu estava em uma loja de departamento, conversando sobre livros, leitura, que eu gosto de ler, que eu gosto de buscar conhecimento, que eu gosto de aprender. E tenho minha coleção pessoal de aproximadamente 100 livros. Hoje eu não estou contabilizando porque eu fiz a doação de alguns livros, porque eu gosto de doar conhecimento. Mas o que é que acontece? É uma das moças que estava me atendendo, ela falou, caramba, eu gosto muito de ler e eu tenho vontade de adquirir o livro Os Segredos da Mente Milionária. Falei, pô, esse livro é legal, eu tenho ele, inclusive já comprei 2 exemplares atualizados, já fiz a doação de um, mas eu posso te doar esse livro se você me prometer que você vai ler e que você vai colocar em prática os ensinamentos desse livro, que realmente é um livro muito poderoso, que o segredo das mentes milionárias fala exatamente sobre o poder mental, sobre esse condicionamento mental e sobre as crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida e principalmente que são herdadas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, e a gente pensa que a vida é verdadeiramente como ela é, principalmente se tratando de vida financeira. E aí aquela jovem se demonstrou empolgada com a pergunta que eu fiz para ela e falou, caramba, sim, eu vou ler. E aí, um belo dia eu retorno àquela loja e faço uma doação de um presente do livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. E isso já faz aproximadamente uns 3 meses. Ontem, chegando na loja, eu fui conversar com ela, falei, e aí, como é que tá você e tal, tudo bem? Ela, tô bem. E aí, trabalhando muito? Sim. E aí, você tá achando o que da leitura? Olha, eu tô lendo, mas ela me falou de uma maneira totalmente desmotivada, sem nenhuma empolgação. Eu falei, o livro de T. Harv Eker, que é o escritor. Ela falou, quem? T. Harv Eker. Então é o seguinte, você está tão desinteressado com uma coisa que você está fazendo que você não sabe quem está sendo o seu mentor. Como é que eu me coloco à disposição de aprender e nem o nome do professor eu me preocupo em saber? Os Segredos da Mente Milionária fala exatamente sobre isso, que a gente tem que adquirir conhecimento para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E os Segredos da Mente Milionária está exatamente na forma de pensar. Eu entreguei para ela algo que ela precisava, algo que ela queria. Mas aí o que é que acontece? Eu entreguei uma ferramenta na mão da pessoa errada. Eu já fiz isso algumas vezes e hoje a gente pede até desculpa, perdão, universo. Por quê? Tem um ditado no livro Kybalion, dos iniciáticos, que fala sobre hermetismo, que diz o seguinte, quando o discípulo estiver preparado, o mestre se apresenta. Em algumas situações a gente não para fazer essa avaliação, a gente quer entregar uma palavra para alguém que não está preparado para viver essa palavra e para colocar essas metodologias que a palavra ensina em prática. Então de nada adianta você abrir as escrituras sagradas, a Bíblia, e você não extrair nenhum conhecimento da Bíblia e colocar em prática. De nada adianta você ler 100, 200, 300 livros e você não fazer atividades, ou seja, você colocar em prática, você confrontar, caramba, o que foi que o escritor desse livro quis ensinar que eu ainda não sei? O que é que eu faço que eu poderia fazer certo para que eu pudesse obter um resultado melhor? Então, se você não tem essa capacidade de avaliação, de reflexão, de pensamento, de autoimagem, fica difícil. Eu saí da loja muito triste porque eu amo quando eu faço a doação de um livro para alguém, porque todos os livros que eu leio, eles estão codificados aqui na minha mente, estão gravados no subconsciente. E todos os livros que eu li, eu extraí alguma coisa legal deles. O pior livro do mundo, ele vai te ensinar alguma coisa. Eu falo sempre que um dia eu estava em uma cidade e que eu fui em uma palestra que foi a pior palestra da minha vida.
a forma do palestrante se comunicar, a forma de se apresentar, a autoimagem dele, a forma dele apresentar o que ele queria passar, foi realmente lastimável. Mas aquilo me ensinou o seguinte: caramba, até nos piores momentos da sua vida você pode aprender uma grande lição e extrair algo muito poderoso daquele momento. Já que eu pretendo ser um palestrante, então aprendi o seguinte: ele começou a palestra errado, o meio da palestra foi terrível e o fechamento da palestra ainda pior. Mas o que é que acontece? Eu atualmente estou lendo alguns livros, Og Mandino, o maior vendedor do mundo, estou lendo o livro A Chave Mestra, que para mim é um dos melhores livros que existe, e o Kybalion. Mas eu tento absorver o que o escritor tenta passar nas mensagens daquele livro, em cada capítulo, e vou colocando em prática no meu dia a dia. E vou fazendo avaliação. Olha, ontem eu tive um comportamento que foi do meu ego, que foi do meu instinto, de tudo aquilo que eu já vivo durante a vida. Mas hoje eu quero viver pautado no ensinamento da chave mestra, que fala que eu crio a minha realidade. Nada mais é do que a lei da atração. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. A imaginação é algo poderoso e a imaginação é espiritual. Para eu estar aqui nessa praça presente, nesse momento agora, eu tive que primeiro criar uma imagem, eu tive que primeiro visualizar a minha apresentação, eu tive que primeiro colocar o microfone, eu tive que primeiro ter a imagem do que eu iria fazer. E aí é que mora um grande segredo que a gente tenta passar para as pessoas. Vários livros falam sobre isso, inclusive a Bíblia expressa claramente isso. O Messias Jesus Cristo, quando ele andou pelo mundo, ele falou o seguinte: assim como o homem se vê, assim ele é. Qual a autoimagem que você tem de você? Então não adianta, se você quer ser rico, mas você pensa como pobre, você se veste como pobre, você tem a imaginação de um pobre, você não sabe imaginar, porque tudo aquilo que existe aqui, um exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Essa praça aqui, para que ela existisse, primeiro, evidentemente que o prefeito teve um pensamento e o prefeito chegou para o arquiteto e falou: olha, eu quero fazer uma praça com esses moldes. O prefeito imaginou e o arquiteto faz o quê? O arquiteto colocou no papel a imaginação do prefeito e a imaginação dele naquele momento. Isso é o poder do pensamento. Tudo que existe no plano físico, tudo que existe aqui no mundo material, primeiro teve que existir no mundo espiritual, no mundo da mente, no mundo mental. E aí as pessoas reclamam porque a vida está ruim, as pessoas reclamam porque tudo está difícil, porque não consegue emprego, as pessoas reclamam do governo, as pessoas reclamam do país que mora, da cidade que mora, mas eu começo a analisar o seguinte: eu estou aqui numa cidade que eu conheço pessoas que vieram do Rio Grande do Sul e são bem-sucedidos e se tornaram empresários aqui, vieram para cá como empregados. Eu conheço pessoas aqui que saíram de uma cidadezinha pequena do interior de Sergipe, veio para cá sem muita instrução, sem muito estudo, aqui estudou e aqui está vencendo na vida, aqui está criando sua família, aqui constituiu uma união estável com alguém, já tem outro filho. Então é o seguinte: a questão não é o lugar que você vive, a questão é a mentalidade que você tem. Tem uma frase que é interessante: a questão não é o estado, a questão é o seu estado. Qual é o seu estado emocional? Qual o seu estado mental? Você se vê como um vencedor ou você se vê como derrotado? Eu sei que muita gente me critica porque fala: caramba, quais são os seus resultados? Mas primeiro, a gente tem que plantar. Eu tenho alguns anos plantando e, para minha alegria, meu canal no YouTube não tem amigos inscritos, meu canal do YouTube não tem familiares inscritos, e eu agora cheguei a uma marca mais do que surpreendente, porque eu tenho mais de 1.050 vídeos no YouTube. Eu hoje tenho a marca de 1.169 inscritos. Se você puder, agora se torne aí o 1.170 inscritos, e isso para mim vai me ensinando a cada dia ser melhor, a comprar um microfone melhor, a ter um controle melhor, a comprar um suporte melhor, a buscar ser monetizado no YouTube, que para isso só falta horas de visualização, porque já tenho mais de 1.000 inscritos. Então isso foi uma coisa que eu planejei, isso foi uma coisa que eu sempre idealizei. Eu sempre me vejo dando palestras, eu sempre me vejo vendendo, eu sempre me vejo sendo querido, eu sempre me vejo passando nas ruas e a pessoa falando meu nome: olha, assisti o seu vídeo impactou na minha vida. E hoje tem acontecido isso. Eu não sou muito de autoelogio, mas graças ao grande Criador do Universo eu tenho levado uma mensagem muito consciente, uma mensagem verdadeira, porque eu falo de tudo aquilo que eu vivo, e a minha mensagem tem alcançado lugares inimagináveis: Angola, Moçambique, Estados Unidos, Alemanha. E eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que chegaram a um grau muito superior ao meu. Grão-mestres da maçonaria, tenho contato com pessoas da Colômbia, Uruguai, e tudo isso me deixa muito feliz, porque
É um trabalho que eu tenho feito que muita gente não acredita, mas uma coisa eu aprendi: quem tem que acreditar em mim sou eu mesmo. A minha luta cada dia é contra mim. Eu não tenho que lutar contra meus pais, sim. Eu tenho que lutar contra as crenças limitantes, eu tenho que lutar contra os pensamentos negativos, eu tenho que lutar contra o mal, porque eu quero ser o bem. Eu aprendi uma coisa: tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu desejo está dentro de mim. Eu não preciso de nada, de nenhum fator externo para mudar a minha condição interna. Quando você aprende que é o seu lado interior, é o seu lado de dentro que muda o seu lado de fora, aí você começa a ganhar o jogo, você começa a ver a vida de outra forma e você começa a alcançar coisas que antes você não alcançou. Porque eu vivo aqui no mundo material, mas eu sou um ser espiritual. Eu tenho que aprender o seguinte: a cada dia a me elevar espiritualmente, a elevar o meu pensamento, a elevar a minha condição, a pensar da maneira certa, porque a chave mestra diz isso. Quando você abre a sua cabeça, você começa a pensar da forma certa, você começa a obter resultados. Então, pega esse código e abraça para a vida. Não busque fora de você aquilo que você tem dentro, que é todo o poder, que é toda a honra e toda a glória, porque o grande Criador do universo, ele habita dentro de você. Sucesso sempre.